Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo, certo? Hoje é o primeiro dia após o carnaval, quinta-feira, carnaval passou. Espero que todos tenham se divertido, espero que todos tenham brincado muito, respeitado as pessoas, certo? Que todos estejam bem. Dando sequência ao nosso projeto, ao nosso primeiro projeto, nós vamos agora trabalhar um pouquinho com SQL, com o banco de dados. Vimos no vídeo anterior o que é o SGDB, qual é o SGDB que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar aqui com o Firebird. Então a gente vai fazer algumas configurações para poder o meu NetBeans fazer com que o NetBeans consiga fazer o acesso ao Firebird. A primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui em Services e aqui em Databases eu vou adicionar o drive do Firebird. Então eu vou chegar aqui em Drivers, clicar com o botão direito do mouse e selecionar New Driver. Clico em Add e vou informar aonde foi que eu fiz o download e descompactei o meu arquivo JAR que está lá dentro. Nosso banco que ele tem que usar é esse JBeans Full aqui. Clico nele, clico em abrir e ele já vai determinar para mim isso aqui, ó, org Firebird SQL JDBC SQL FB Driver, que é o drive do Firebird. Então vou clicar aqui em OK e ele vai reconhecer que existe agora um novo drive chamado Firebird. Então agora o que eu posso fazer? Eu já criei, foi pré-criado aqui um banco de dados, certo? Nesse caso, dá uma olhadinha lá no site do Firebird e ver como é que ele faz para criar um banco de dados, certo? Então eu vou clicar aqui em New Connection e uma telinha vai abrir. Já está selecionado aqui, ó, Firebird, tá? E aqui aonde está o meu drive. Então eu vou clicar aqui em Next e aqui eu vou dizer o seguinte, olha, existe um usuário chamado sysdba, certo? Aqui a senha do banco de dados, tá? Aqui embaixo aqui vai estar o pulo do gato, certo? Aqui é a string de conexão, então eu vou tirar esse colchete daqui. Esse host aqui pode se colocar o endereço IP ou o nome associado a ele, certo? Eu vou tirar esse colchete também, tirar esses dois pontos de porte, que só é importante se você tiver uma porta diferente. Qual é o pulo do gato a partir de agora? Aqui é o caminho absoluto do banco de dados, certo? Então eu vou colocar duas barras e vou passar a pasta onde está o meu banco. No meu caso, dentro da pasta Home, Aula, banco.gdb. E aqui eu dou um clique em Test Connection. Tudo tiver ok, ele bota aqui, ó, Connection Succeeded, ou seja, a conexão foi feita com sucesso. Então eu vou clicar em Finish e aí a minha conexão com o banco ela está pronta. Então eu vou dar um clique aqui para expandir as opções. Aqui eu tenho tabelas, visões e procedures, certo? Não tenho tabela nenhuma, porque o nosso objetivo é criar uma tabela que guarde as informações. Vou minimizar isso aqui. Guarde as informações dessa tela. Então eu preciso criar uma tabela que receba o código, o nome. Pausando o vídeo de novo. Vamos lá, continuando. Nós vamos aqui agora em Database. Vamos conectar de novo ao nosso banco aqui. Botão direito do mouse, Connect, vai pedir a senha. Vou digitar a senha que foi definida na hora que eu criei o banco, certo? Vou expandir aqui Tables. Você vê que existe algumas tabelas já pré-criadas do banco, mas nenhuma delas é com que a gente vai trabalhar. Então vou clicar com o botão direito do mouse aqui e vou botar Create Table. Então abre essa telinha de manutenção. Então eu vou botar aqui uma tabelinha chamada clientes. E agora eu preciso adicionar colunas. Então eu vou clicar em Add Column e vou dar um nome a essa coluna, certo? Então eu vou chamá-la de código. E esse código eu vou dizer ela que é um número inteiro que eu vou trabalhar, tá certo? Ela é uma chave primária. Se você não sabe o que é uma chave primária, dá uma olhadinha no vídeo do banco de dados que ele vai te dar uma ideia do que é. Então vou clicar aqui em OK e ele vai definir para mim que a coluna chamada código é uma chave primária, certo?
O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer agora é criar as outras tabelas. Teremos que ter várias tabelas, vários campos nessa tabela para poder... Tabelas não, gente, campos. Então vamos criar um campo aqui chamado nome. Eu vou dizer ele que ele é um varchar, certo? E o tamanho máximo dele será de 50 posições. Vou adicionar uma outra coluna, vou chamar de endereço, certo? Vou dizer que é varchar e esse endereço também será de 50 posições. Vou adicionar uma coluna, vou chamá-lo de bairro, também varchar, vou definir aqui como 40 posições. A mesma coisa eu vou fazer com a cidade, vou também dizer que ele é um varchar, vou chamá-lo de 40 posições também, certo? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui, deixa eu sair aqui da frente. Eu coloquei número, falta o número. Então eu vou botar aqui número, varchar, de 4 posições, que aí vai ser 79.999. E o estado que está faltando, então eu vou botar aqui estado, vou varchar, ele tem 2 posições para aceitar, apenas as siglas. Então vou clicar aqui em OK. Feito isso, a aplicação cria o banco, está aqui o banco, certo? Clicar com o botão direito do mouse aqui, eu vou botar View Date, e veja que ele não vai me mostrar absolutamente nada aqui. Não existe nada, porque também não tem nada cadastrado. Então vamos voltar aqui à nossa tabelinha. Já temos nosso banco criado, nossa tabela criada, já vimos que não tem nada aqui, ok? Então vou fechar isso aqui. E aqui vamos começar o nosso trabalho, que é passar algumas informações, certo, para o nosso banco de dados, tá? Então aqui eu tenho inclusão, alteração, excluir, salvar, cancelar e fechar. E observa que o salvar e o cancelar, eles estão com botões ativos. Então vamos aqui selecionar os dois segurando o Ctrl, vamos aqui nas propriedades e vamos dizer que eles não estão habilitados, porque eles só podem estar habilitados se eu der uma ação ao computador. Se eu for dizer que se eu quero incluir ou alterar, o botão salvar e cancelar devem ficar desativados para não se clicar por engano nem no cancelar e nem no salvar, certo? Então temos aqui, vamos salvar aqui a informação que foi mexida. Então temos o incluir, alterar, excluir, salvar, cancelar e fechar. Bom, essa é a parte da tela onde a gente vai passar as informações, tá? Então vamos mexer aqui um pouquinho. Quando o usuário clicar em incluir, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar um novo cliente e eu tenho que limpar as opções que estão aqui. Isso aqui pode estar preenchido com o nome de alguém, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer o seguinte, que o código do cliente, certo? Eu vou passar set text nulo ou vazio. A mesma coisa, nome, set text vazio, endereço, set text vazio, bairro, set text vazio, estado, set text vazio, cidade, set text vazio. Bom, vamos compilar aqui e vamos ver como é que ele se comporta. Cadastros, clientes. Vamos botar aqui 01, exemplo 01, endereço 01, número SN, bairro 01, cidade 01, estado PE, por exemplo. Quando eu clicar em incluir, faltou o número, ele limpou tudo, tá vendo? Mas esquecemos de colocar o número para limpar também. Então vamos aqui limpar o número. Opa, set text vazio. Pronto. Aqui nós já estamos basicamente com alguma coisa. Porém, vamos implementar e trabalhar em cima de uma outra ideia. O que são variáveis
privadas e variáveis públicas, certo? Essas variáveis, por questões de facilitar até a visualização, a gente coloca aqui no início da classe. Veja aqui, ó, public class, tabela de clientes, extends alguma coisa. Então eu vou criar uma variável, tipo string, vou chamá-la de ação, e essa variável vai receber as informações de quando é que eu vou alterar, quando é que eu vou incluir, quando é que eu vou excluir, certo? Eu poder passar para minhas outras camadas. Como isso aqui eu cliquei no botão incluir, então eu vou dizer que a minha ação ela é igual a incluir, certo? E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora observar o seguinte, acompanhe meu raciocínio. Se eu clico no botão incluir, o botão salvar está desativado. Eu preciso ativar o botão salvar e ativar o botão cancelar, porque eu cliquei no botão incluir. Na hora que eu fizer isso, eu tenho que desativar esses 3 cidadãos aqui, mais o fechar, e ativar os dois, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente precisa dar nome a esses botões. Então eu vou botar aqui, ó, botão direito do mouse, change variable name, vou botar aqui bt inc de inclusão, associado ao botão incluir, bt alt de alteração. Mesma coisa eu vou fazer aqui com bt esc de exclusão. Aqui eu vou botar de bt save para salvar. Mesma coisa eu faço aqui para bt canc para cancelamento da minha alteração. E aqui eu vou para o bt sair. Pronto. Criamos aqui, recentemente, agorinha mesmo, uma variável, certo? Uma variável chamada ação. Vamos criar agora um método, que não é um método aqui mais embaixo, chamado aqui, olha, private void, ou seja, esse void está dizendo o seguinte, todo método eu preciso passar um retorno. Seja ele privado ou seja ele público, ele tem que devolver um retorno. Quando eu não quero devolver retorno algum, ele vira void, não vai devolver nada, certo? Então, vou botar aqui analisa botões. O que é que eu vou fazer aqui esse analisa botões? Cada vez que ele for clicado, então o que é que vai acontecer? Eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, o bt alteração set enable, certo? Será ele, com exclamação, vou invertê-lo, por exemplo, bt alt is enable. Ou seja, toda vez que o analisa botões for executado, tá? Vamos só fazer um testezinho rápido aqui, para vocês entenderem. Vamos lá, inclusão, vou botar aqui, ó, analisa botões. Então vamos executar. Cadastro, clientes, vou incluir e o botão alterar automaticamente ele vai ficar desabilitado. Por quê? Porque no método, nesse método aqui embaixo, eu estou dizendo que ele será o inverso do que ele é. Se ele tiver habilitado, ele desabilita. Se ele tiver habilitado, ele habilita. Vamos fazer a mesma coisa com os outros. bt cancel set enable, ao contrário de bt cancel is enable, bt exec set enable, bt exec is enable, bt inc set enable, ao contrário de bt inc is enable, bt sair set enable, ao contrário do bt sair is enable, bt save set enable, bt save is enable. Pronto.
Então, cada vez que eu fizer isso aqui, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui na inclusão, estou dizendo que analisa botões, certo? Eu vou aqui para o design. Quando eu clicar aqui no botão salvar, eu dou 2 cliques nele para ele entrar no meu código já pré-cadastrado no outro, eu vou mandar ele analisar o botão de novo. A mesma coisa eu faço no cancelar. Vai ter mais, aqui não vai ter muita coisa nenhuma, analisa botões. Vou para o design novamente. Faço a mesma coisa no botão mesmo. Excluir que não preciso. Vou alterar, sim. Vou alterar, vai ter analisa botões para poder fazer o trabalho de incluir, ativar e desativar eles, tá? Cadastro, clientes, incluir, apaga todo mundo, cancelar, abre todo mundo. Truque bem legal, né? Beleza, temos aqui a parte que nós estamos usando e passamos a ter o que vimos até agora: a criação de como é que eu vou dizer? A criação de um método privado, ou seja, o que é que significa esse método privado? Ele só é visto por essa classe que eu criei, certo? E aqui eu começo a setar a análise desses botões. Ok, meu povo, hoje vamos ficar por aqui, para poder não ficar muito longo e muito chato, porque se você não... Programação me ama e eu me odeio, não tem outra opção, tá? Então já adicionamos ao nosso Drive, ao nosso NetBeans, certo? Já criamos o nosso primeiro banco de dados lá no banco de dados, já criamos o nosso código de incluir e os botões, que é o nosso primeiro, nosso primeiro método, tá? Mais uma vez eu vou pedir a vocês, se gostarem desse vídeo, clica no gostei. Se não gostou, clica no não gostei também, para poder ter uma ideia se eu estou indo pelo caminho certo ou não, certo? Outra coisa, se puder, se inscreve aí no canal, tá? Se quiser compartilhar com seus amigos, compartilha, dá uma força legal ao canal, certo? Todos vocês, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, tá? Para tudo de bom sempre para todos vocês. Um abraço.